Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim, eu estou ótimo. Então, eu estava procurando algo para dar uma melhorada no meu curso de Vue.js que eu estou desenvolvendo para a Udemy e eu me deparei com alguns forms de login bem legais. Eu estava procurando alguma coisa relacionada à experiência do usuário, um caso real. Lembro que quando eu tinha o Vedcasts, uma das séries que eu mais gostei de desenvolver foi a série Casos Reais, onde eu pegava desafios do dia a dia e desenvolvia, seja com Laravel, seja com Vue.js ou com o que o projeto demandasse. Então eu fiz a mesma coisa e aí eu peguei esse form de login, é público, tá lá para quem quiser baixar, ele está no CodePen, eu mostro já já. E o que ele faz? Bem, ele é um form, né, ele não é único, ele tem numa mesma interface de usuário a parte de login, que é o que você está vendo na tela agora, e você tem com um efeito muito bacana, totalmente feito em CSS, o formulário de sign up. Então, quando você baixa o HTML no CodePen, é só um HTML e o arquivo CSS. O que eu fiz? Eu implementei utilizando o Vue.js e aí agora, se a gente pegar o Vue DevTools, você vê que eu tenho ali o MyLogin, que é o container geral, é o componente principal dessa feature, e aí eu tenho o MySignin e o MySignup. Cada um deles com o seu próprio state local, ok? E aí outras coisas, por exemplo, se clicar no botão, existe a validação que está sendo feita aqui com o Validate. E se eu fizer a navegação, ele sempre vai voltar para o estado original do componente. Então, por exemplo, eu digitei só um, cliquei no sign in, ele identificou que o password está faltando, e se eu fizer a navegação e voltar, perceba que o estado visual, o estado da informação, inclusive, ele volta ao que estava antes. Então isso é o que será desenvolvido nesse screencast. E como foi que eu cheguei até esse cara aqui? Eu vim aqui no CodePen, se você não conhece, ele é muito interessante, você consegue achar um monte de projetos legais, ele permite que você escreva HTML, JavaScript e CSS numa mesma interface que você veja o resultado ali mesmo. Então, eu vim aqui no Search, procurei por Login Form, e aí ele me retornou uma lista com diversos forms de login interessantes. E aí eu cheguei nesse cara aqui. Perceba que eu tenho aqui nesse quadro no lado esquerdo todo o HTML, que agora eu minifiquei, agora voltei. Eu tenho o CSS, JavaScript não tem, porque o efeito ele é 100% CSS, e aí o resultado final aqui embaixo. Então é daqui que nós vamos partir, primeiro colocando tudo isso daqui no componente app, que é o componente principal de um projeto criado com o Vue Client. E aí, depois eu vou extraindo o CSS para onde o CSS precisa viver e vou quebrar o HTML em componentes e aí vou fazer a implementação do comportamento utilizando o Vue.js. Espero que goste. Um abraço. Bom, então a primeira coisa é criar um projeto Vue, projeto de browser, utilizando o Vue Client. Eu não tenho o Vue Client instalado nessa máquina, essa é uma máquina nova. Então eu estou tentando utilizar o NPX o máximo que eu conseguir. Tá? O NPX ele permite que você execute programas que foram desenvolvidos com Node.js sem que você precise instalá-los, seja no nível do projeto, seja de forma global na sua máquina. Então, por exemplo, npx Vue, é Vue ou Vue Client? Acho que é Vue, init webpack simple, e eu vou dar o nome para ele de login. Se não for Vue-cli, ele vai me dizer rapidamente. A primeira vez que você roda, ele demora um pouquinho. A segunda, eu acredito que ele já pegue do cache. Mas eu vejo ali que ele está executando bonitinho o Vue Client para mim, sem que eu tenha instalado na minha máquina. Então eu vou manter tudo padrão. Não vou utilizar SAS. Muito bem. E aí, agora eu vou abrir o projeto no Sublime. Lá está. E, lógico, eu preciso fazer a instalação. Então, npm i fará a instalação
das dependências do projeto. npm run dev para executar. Ele abriu no browser. Eu vou só mudar para uma janela anônima. Normalmente durante o desenvolvimento, se eu não preciso estar logado o tempo todo, eu utilizo uma janela anônima, assim eu garanto que nada foi carregado fora do que eu preciso. Por exemplo, JavaScript e CSS de alguma extensão que eu possa ter instalado no meu browser. Outra coisa que eu uso também é o seguinte: eu tenho identidades. Então veja, a minha identidade com os meus bookmarks, com os meus logins, com tudo. Tudo que eu uso no dia a dia, a navegação, está na identidade Fábio. E eu tenho uma identidade só para screencasts, onde eu tenho instalado só o minimamente necessário para que eu grave os screencasts, tá? Então, muito bem, vamos lá. Full screen. Eu quero primeiro substituir o conteúdo do app.view com o conteúdo que eu tenho aonde? Aqui no CodePen. Vou fazer novamente a busca por login form. E aí o que me interessa é esse cara aqui, tá? Então eu já vou selecionar, copiar o HTML. Aí eu venho aqui em src, app.view, vou tirar tudo, template div, sumir ali com a barra no lado esquerdo, para ficar mais fácil a visualização, tá? Então ali eu vou colocar o HTML. Ok. Acertada a indentação. Aí agora o estilo que eu vou buscar aqui no CodePen. E esse aqui eu posso fechar. Então, coloquei ali o estilo, salvei. Por causa do CSS, veja, eu não precisei colocar nenhum comportamento, ele já está funcionando. Quer dizer, funcionando não, ele está sendo mostrado e aí ele tem o único comportamento que é fazer o switch entre um formulário e outro. Mas, veja, se clicar, nada acontece. Então agora está na hora de eu começar a fazer a implementação do comportamento. Bom, a primeira coisa é limpar o projeto. Eu vou tirar o que eu não preciso. Nesse momento, eu enxergo apenas uma coisa que está sobrando, que é essa pasta Assets, onde eu tenho ali o logo do Vue.js. Ele faz parte do conteúdo que eu deletei. Então, vamos deletar. E aí eu vou criar a estrutura do meu projeto. Então, Components. Eu vou chamar esse aqui de Auth. Aliás, Components é uma coisa muito genérica. Eu costumo chamar de Features, que são as funcionalidades da minha aplicação. E aí eu tenho ali dentro Auth, aonde eu terei main.view, tá? Sempre o componente de entrada de uma feature eu chamo de main. Você pode chamar de index ou você pode chamar o nome da feature. Fica a seu critério, contanto que seja algo que você bata o olho e já identifique para que serve. Então, aqui eu vou colocar uma estrutura básica, quero também estilos, e aí esse cara aqui eu vou duplicar. Eu vou chamar esse cara de sign in e esse aqui de sign out. Muito bem, posso fechar todos. Esse logo aqui também não preciso. Ok. E aí eu vou transplantar esse cara aqui para o main. Aqui eu vou fazer a importação. Então, import. Como que eu vou chamar? Eu vou chamar de auth. Não, vou chamar de veg.auth, para ter um nome composto. From features auth main. Muito bem. E aí, export default, para a gente exportar a estrutura deste componente. Eu vou dizer que os componentes registrados aqui são estes, na verdade, um só. E isso me permite o que? Usar aqui veg.auth assim. Ou
como o Vue me permite fazer, fechar nele mesmo, afinal de contas eu não tenho nenhum conteúdo a ser passado. E aí eu acredito que ele ainda esteja funcionando. Como que eu vejo que ele foi colocado na estrutura que eu criei agora, tendo em vista que o resultado visual é o mesmo, inclusive ele continua funcionando. Bem, é só eu vir aqui no Vue DevTools e aí eu quero agora, eu quero ver se eu tenho uma estrutura de componentes, tá? O Vue DevTools, se você não conhece, ele é uma extensão para o Chrome e recentemente ele foi lançado de forma standalone. Qual que é a importância dele ter uma versão standalone? Você pode desenvolver com outro browser que não Chrome ou Firefox, por exemplo. Eu estou doido para utilizar o Brave para desenvolvimento, mas eu não posso porque eu não tenho o Vue DevTools. Então agora eu tenho. Só falta eu avaliar e ver se vale a pena, ver se tem todos os recursos que eu preciso. Como eu ainda não avaliei, não sei se é algo que vai dar certo, então eu estou neste screencast utilizando o Chrome ainda. Pode ser que nos próximos você me veja desenvolvendo com o Brave. Muito bem. Então, eu gosto de eliminar erros assim que eu os pego. Então, assim que eu os pego, eu quero entender o que o console está me dizendo. Ele encontrou 4 elementos com IDs não únicos. Então, todos eles têm um ID de password. Então, eu acredito que seja esse aqui, e aqui no sign up eu tenho 2, tá? Password e repeat. Então, eu venho aqui, aonde eu colei o HTML, eu vou dizer ID pass, então esse é sign in pass, esse aqui é sign up pass 1 e esse é sign up pass 2. Se tudo deu certo, os erros sumiram. Tá, temos a mesma questão com o user. Então, ID igual a user, sign in user, e aí, lógico, né? Esse ID está aqui com um propósito, que é fazer par com o label. Então, eu preciso também colocar aqui no for. Beleza. E aí, ID igual a user, esse aqui é sign up user, e aí o pass, e aqui também. Tudo bem, acredito que agora, beleza, tá? Tudo funcionando, belezinha, sem nenhum erro. Eu não costumo trabalhar com nenhum erro no console e eu me orgulho de publicar os meus projetos sem nenhum erro, sem nenhum warning e sem nenhum console.log, principalmente esse último. Então seja você também um desenvolvedor cuidadoso. Vamos seguir então. Agora eu vou trabalhar um pouco no CSS. Então eu vou minimizar aqui e eu quero identificar o CSS que diz respeito à aplicação como um todo. Então eu já vejo que aqui, ó, body diz respeito à aplicação. Esse daqui, ó, todos, after, before, tudo isso daqui diz respeito à aplicação. Aqui já é uma coisa específica, login wrap, que faz parte desse main aqui. Mas eu tenho outros, por exemplo, o login HTML, ó, login HTML sign in. Isso aqui, ele vai... não, ele permanece aqui. Veja, eu tomei a decisão de o CSS para os dois forms, porque aí eu tenho aqui, ó, isso aqui tem efeito no form de login, esse aqui tem efeito no form de registro. Então, o que eu faço? Eu vou mantê-lo num componente pai, assim ele tem efeito nos dois componentes filhos, tá? Eu só vou extrair, então, o que diz respeito à aplicação. Então, muito bem. E aí eu vou colocar aonde? Vou colocar aqui no index.html, dentro do head. Então, style, tá lá. Ok. Muito bem. E esses caras aqui, para eles não ficarem poluindo o meu componente, eu vou dizer que eles viverão aqui num arquivo só deles, tá? Styles está aqui,
Aí aqui no View Component, ele me permite colocar um src, mesma pasta, styles.css. Se eu fiz tudo certo, então voltando aqui, ele continua funcionando. Só que agora a gente vê que o estilo, veja, aqui eu tenho só o que eu coloquei no index.html, aqui é o que o Webpack extraiu de dentro do meu componente. Lógico que um arquivo será gerado quando eu utilizar o release para publicação. Por enquanto está indo bem, né? Então agora eu quero quebrar estes dois caras nos seus próprios componentes. Bem, então agora está na hora da gente pegar esses dois formulários, tá? E quebrá-los em seus próprios componentes, porque cada um deles terá um tipo de informação diferente. Ambos são relacionados ao usuário, porém um form terá apenas... Não pensemos em form, na verdade, pensemos no state, tá? Nos dados que estarão vivendo dentro de cada componente. Então, o state do formulário de login contém somente username e password, ao passo que o state do componente de sign-up ele possui não só username como password, mas também o e-mail. Então, para isso, lógico que a gente quebra em componentes para poder isolar essas duas características diferentes no seu próprio componente. Então vamos lá, a gente já tem os caras, falta só identificar aqui o que é de cada um dos formulários. Então, aqui ó, sign up, não é esse. Username, password, repeat, não. Ah tá, esse é sign up, eu estava procurando pelo sign in, que deve estar um pouco mais para cima. Ok, então veja, identifiquei aqui o markup, deixa eu só confirmar. Eu tenho username, password, eu tenho o keep me signed in e o botão. Muito bem, então esses dois aqui. Então eu vou primeiro recortar esse cara aqui, venho em sign in e aí aqui dentro eu coloco. Muito bem. A mesma coisa eu farei para o sign up. Então, eu nomeei como sign out. Não, né? Sign out é outra coisa, é sign up. Ok, agora sim. Não preciso do style aqui, porque o style vive no componente Py. A mesma coisa aqui. Posteriormente, eu vou colocar a tag script em cada um deles para poder lidar com o comportamento. Nesse momento, eu quero apenas criar os componentes e importá-los. Então, se eu tentar utilizar aqui, o view ele vai reclamar aqui no console, dizendo que componentes customizados foram utilizados, porém não foram declarados. Então, eu vou corrigir isso aonde? Aqui em cima, colocando uma tag script, import, sign in from. Sign in, não preciso colocar o ponto view, tá? Mesma coisa no sign up e export default para exportar a configuração do componente e aí eu vou registrar estes dois caras aqui. Muito bem. E aí neste ponto importados, registrados e continua funcionando. Voltando aqui no View, agora nós temos Auth, Sign In e Sign Up. Cada um deles com o seu próprio state, que ainda não foi declarado, porque aí agora eu vou começar a tratar de quê? Do comportamento de cada um deles, começando pelo Sign In, que é o mais simples.
Bem, até o momento, então, nós temos aqui 3 componentes e uma folha de estilo. Eu vou começar a trabalhar, então, no Sign-in. E agora a gente já começa a ver uma das vantagens de se separar em componentes. Por quê? Isso tem bastante código. Você pode concordar comigo nisso. E eu estou isolando isso num arquivo onde ele tem uma responsabilidade bem definida, que é ser o formulário de login. Tá? Então, eu vou minimizar ali, eu ia falar minificar, força do hábito, e aí export default, vou configurar este componente. Bem, a primeira coisa, eu quero cuidar do state local, então é um método que vai retornar um objeto, e aí eu tenho 3 propriedades aqui. A primeira é username, inicialmente vazio, password é a mesma coisa, e aqui false para keep signed in, tá? Que é o checkbox para não pedir login da próxima vez. Aliás, esse cara eu gostaria que viesse selecionado. Então, quando eu voltar aqui, se eu der uma olhada no sign in, agora ali em data, eu tenho o estado local do componente. Falta eu ligar este estado local, o objeto, ao formulário. Então, expandindo aqui, eu vou procurar pelo primeiro input, que é o username, e aí eu vou colocar uma diretiva, vmodel. Isso vai fazer o bind no username que está declarado no state. A mesma coisa eu farei aqui. Só que ao invés de username, password. Por fim, no checkbox, ao invés de checked, quem colocará como checked ou não é keep signed in. Muito bem, então agora o formulário está ligado ao valor e aí eu posso testar como sign in. Eu tenho como editar agora, isso é uma possibilidade nova no Vue DevTools, nessa versão mais recente. E aí eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Quando eu der Enter, perceba que ele colocou aqui, tá? O username, a mesma coisa. Medovelli. E se eu mudar aqui para false, perceba que ele tira a seleção ali. E se eu voltar para true, então ele mantém selecionado. Olha só. Data binding em ação, reatividade, tudo funcionando legal. Beleza. Então, continuemos. O que mais eu posso fazer aqui? Eu quero que estas informações possam ser enviadas. Então, eu preciso de um formulário. Veja que, apesar de eu ter campos de formulários, o próprio form não existe, porque ele não foi colocado pelo autor original dessa peça desses elementos. Então, eu vou modificar esse cara aqui para form. O form ele tem a característica de ser container como div, então não há nenhum problema. Eu não vou ficar encapsulando um div com o form, sendo que eu já posso resolver isso com o form. E aí, action. Vazio. Aí eu vou colocar uma escuta a um evento, que é o evento que? Submit. E quero que o prevent default seja feito. Então no Vue, a gente pode colocar, a gente deve colocar uma escuta a um evento aqui, direto na tag, e se você já se arrepiou com isso, pode tirar seu cavalinho da chuva. Isso é não só permitido, como desejável no Vue. Porque o que nós estamos trabalhando aqui não é o HTML que será carregado no browser. Isso aqui é um template que será lido pelo Vue. O Vue vai reconhecer as coisas da API dele e vai substituir por JavaScript que vai processar isso daqui. Então, no resultado final, você não vai ver esse @submitPrevent carregado lá no browser. Eu posso até provar para você isso daí, mas eu tenho certeza que eu não preciso, tá? E aí eu vou só colocar um submit. Esse método submit eu preciso criar ele. Então, eu vou criar aqui, ó, propriedade methods, método submit. E aí, por enquanto, eu quero somente dar um console.log em quem?
JSON stringify this.data, que é para poder ler o que está aqui, só para ter acesso ao que o usuário criou. Então, atualizei, vou trazer aqui o console, username, password, vou tirar o keep me signed in e aqui. Então veja que a informação está prontinha para que eu mande para algum lugar. Então veja, eu preciso agora definir quem vai ter a responsabilidade de pegar essa informação e mandar para o serviço externo que vai fazer alguma coisa com isso. Quando nós temos uma hierarquia de componentes com o componente principal da funcionalidade com alguns filhos, eu costumo colocar esse tipo de responsabilidade de comunicação externa no componente pai. No nosso caso aqui, o componente main. Ok? Então eu vou criar aqui um método. E este método vai chamar do sign-in. Ele vai receber um objeto e aí aqui vamos fingir que há uma chamada Ajax. Mas na verdade eu vou apenas dar um console.log em key no objeto. Não vou nem converter para JSON. E aí, aqui ao invés de eu dar um console.log, eu vou dar um this.emit, eu vou disparar um evento. Esse evento vai chamar do sign-in. E aí eu vou passar aqui o this.data. Muito bem. Lá no componente principal, eu vou colocar a escuta àquele evento, então, do sign-in, aqui no componente. Então, o componente sign-in, quando o form for submetido, ele vai emitir este evento. E aí, este evento estará sendo escutado pelo pai. E este método será executado e o objeto será passado para cá automaticamente. Vamos ver se isso está funcionando. Vou limpar o console. Enter. Está lá o objeto. E aí com todas as informações. Existe um catch aqui. Se eu modificar estas informações no pai, elas serão também modificadas no filho. E isso é um efeito colateral. Perceba que esse objeto ele é um observer. Então, quando o view ele lida com o state local, ele pega este objeto que o desenvolvedor escreveu e ele coloca um getter e um setter para cada uma das propriedades. É isso que torna o objeto reativo. Só que eu vou fazer uma demonstração aqui. Eu vou, além de logar, eu vou dizer que object username vai ser igual a Zezinho. Então ele sairá do componente como vdovel, mas quando chegar no pai, ele será mudado o username para Zezinho. Perceba que aqui ele mudou também. E isso não é desejável. Então, nós vamos mandar, a partir do componente sign-in, nós vamos mandar uma cópia do objeto. Então, eu volto aqui, e aí como que eu faço uma cópia desse cara? Simples, eu crio um novo objeto, e aí eu uso o spread operator, e o que que ele faz? Ele pega este objeto aqui, que é o que está sendo acessado no this.data, e ele vai espalhar as propriedades e seus valores neste novo objeto, criando assim uma cópia. Era o que se costumava fazer com isso aqui, ó. Que era a maneira mais straightforward de clonar um objeto antes do ES 2015, tá? Então, vamos ver se isso funciona. Eu não mudei nada no pai, eu continuo mudando o nome de vdovel para Zezinho. Veja que tá lá Zezinho, mas aqui ele continuou vdovel. E agora, este objeto ele é um objeto puro, ele não é um observer. Porque quando eu clonei o objeto, ele perdeu todos os getters e todos os setters que o Vue.js colocou.
Tá? Então, quando a gente está pegando um objeto que a gente vai fornecer algum serviço, ou quando a gente não tem nenhum interesse na reatividade, então o ideal é a gente fazer uma cópia desse objeto. Aí você pensa, pô, mas é difícil a gente ter um objeto simples assim, né? Bem flat. A gente costuma ter um objeto com bastante hierarquia ali dentro, né? Bastante nested. Bom, nesse caso você tem bibliotecas, por exemplo, você pode usar a Lodash, e aí ali tem um método chamado CloneDeep, que ele vai percorrer o seu objeto recursivamente, clonando todas as propriedades de todos os objetos e arrays que estão dentro dele. Então sempre tem uma solução. Vamos continuar aqui então com a solução. Eu vou só ali pegar um golinho d'água, que a minha garganta está seca, mas rapidinho eu estou de volta para a gente continuar esse screencast. Beleza! Garganta legal agora. Então vamos seguir aqui. Então eu vou tirar ali a conversão do VWL em Zezinho. E posso tirar o console.log. Aqui está tudo resolvido. Vou até fechar o main. O que nós precisamos fazer agora? Eu quero que durante a navegação, eu quero que este componente seja feito o reset dele, tá? Porque vamos supor, eu coloquei ali, aí eu fiz a navegação, quando eu voltei ele ainda está lá. Não, esse não é um comportamento desejável. Pode ser que no projeto do seu produto, tudo bem. No meu produto não é. Eu quero que isso seja feito reset durante a navegação. Para quando o componente for exibido para o usuário, ele encontre sempre prontinho para uso. Então como que nós vamos fazer? Primeiro eu preciso identificar aonde esta navegação é feita. E para isso eu preciso trazer de volta o main. Então vou minimizar aqui o script. Eu sei que ela é feita através daqui, ó. São dois inputs do tipo radio. E aí, quando um deles for selecionado, alguma coisa acontece no CSS. Não vou entrar nesse mérito, porque não faz parte deste screencast explicar o CSS, mas essa navegação ela é baseada no radio, que no CSS verifica se aquele está como checked. Quando tiver, ele faz alguma coisa. Então, aqui eu vou colocar um vModel também, que eu vou chamar de navigation. Muito bem. Aqui eu ainda não tenho um state local, então eu vou criar navigation. Eu vou chamar de sign in. Muito bem, aqui faltou retornar o objeto, na verdade. Return navigation sign in. Eu não tenho value. Aqui está difícil de ler, né? O HTML ele tem dessas, ele fica difícil de ler muito rápido. Então eu vou colocar uma propriedade em cada linha e isso vai dar um boost na visualização. Então vamos lá. Ok. Muito bem. Value sign in e sign up. Vamos ver que diferença isso faz aqui no state do componente. Então, navigation sign in, navigation sign up, sign in, sign up. Muito bem. E aí, o que eu farei? Eu colocarei também um change que será executado on navigate. Ou, para não colocar o on, eu vou colocar só navigate para ficar mais limpinho. Criarei um método navigate
E aí eu quero só dar um console.log em quem? This navigation. Só para ver o valor atual. Então, console, limpei, sign up, sign in. Beleza. Agora então eu tenho como saber não só quem foi clicado, o momento que foi clicado, como quem está nesse momento ativo na tela. Então, agora eu preciso disparar um evento e esse evento precisa chegar em quem? Em cada um destes dois caras aqui. Aí seria o caso de quê? De fazer um emit, tipo, da mesma forma que eu fiz ali no componente, será que um navigate e passo ali o this navigation? Será que seria isso? É quase isso. Veja, esse tipo de evento, quando é disparado, ele só sobe. Então, neste caso, se eu disparar o evento ali, ele sairá daqui, mas ele virá para app. Ele não virá para baixo, ele só sobe. Então nós precisamos de um objeto separado que esteja presente em todos os componentes e aí este objeto será responsável por disparar o evento e capturar em outro local. Tá? Isso é possível. E aí nós vamos fazer isso com uma nova instância do Vue e aí eu vou aproveitar a chance para criar um plugin. Então vamos lá. Voltando aqui no código, eu vou fechar esses dois caras. Voltando aqui, em Source eu vou criar plugins e vou dar o nome de Event Bus, JS. Muito bem, então const bus, que será o objeto responsável por disparar e capturar o evento, será um new Vue. E para isso eu preciso importar o Vue aqui. Muito bem. Aí agora eu preciso export default function install. Quando você registra um plugin no Vue.js, a única coisa que ele espera é que você exporte um método chamado install, que ele vai ler este método, executar esse método e vai fazer as ações que estão dentro dele serem executadas. Então eu tenho aqui um método, o próprio Vue vai se passar para cá e aí eu vou fazer o seguinte: object define property será Vue prototype. Aí qual que é o nome da propriedade que eu quero colocar? Aliás, eu preciso consultar aqui os universitários, porque eu não me lembro da sintaxe disso daqui. Então, vou fazer uma pausa, vou buscar algo que eu já tenho pronto, vou colar aqui e aí eu só explico o que foi feito. Aguenta aí! Aí, falei que foi rapidinho? Olha lá, Object Define Properties, aí eu passo o objeto onde eu quero definir uma propriedade, e aí aqui está a propriedade. Então, quando o Vue executar o install, será colocado no prototype do Vue uma nova propriedade chamada $bus. Isso fará com que esse bus aqui, ok, esteja à disposição de todos os componentes. Beleza, eu criei o plugin. Agora, como que eu faço para registrar? Eu venho aqui em main, faço o import do cara, import event bus from. Eu estou em main, então pasta plugins, event bus, e vou instruir o Vue a usar quem? O event bus. Neste momento, se eu inspecionar o que eu tenho aqui, então, por exemplo, eu vou pegar aqui o componente app. Eu posso acessá-lo no $VM0. Então, $VM0, eu tenho ali bus, que é uma instância do próprio Vue. Vamos pegar outro componente, por exemplo, o signup, que eu ainda nem trabalhei nele. Agora, o signup é o VM0. VM0 bus está lá também. Isso significa que eu posso fazer isso daqui para disparar o evento a partir do main.
Ao invés de but this emit, eu vou dizer this $bus emit. Muito bem. Então, não é o componente que está emitindo o evento, mas sim o event bus que eu instalei como um plugin. E aí, agora, eu quero que no método construtor, que é o mounted, não é bem um construtor, mas a gente pensa nele como se fosse, tá? É um método que faz parte do ciclo de vida do componente e é automaticamente executado quando o componente é montado. Aqui eu vou colocar um on, que é uma escuta, no próprio cara, entendeu? Então isso está sendo feito de forma independente dos componentes. O objeto bus ele vive nos dois, ele dispara o evento, ele mesmo captura. Isso nos permite tomar ação em determinado momento, no momento em que o evento foi disparado e capturado. E aí, aqui, eu posso colocar uma arrow function, eu recebo ali um objeto, e nesse momento eu só tenho interesse em dar um console.log no objeto para ver o que ele contém. Então, voltando aqui, eu naveguei, ele está com a mesma coisa que estava antes, então não dá para eu saber que isso aqui está sendo executado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou passar aqui um objeto e vou dizer onde sign in. E aí eu quero o quê? O objeto, tá? Muito bem. Então, naveguei onde sign in, tá? Eu vou colocar também essa mesma escuta no sign up. Muito bem. Fechar aqui. E aí, onde? Sign up. Quando eu fizer a navegação, o evento foi disparado do principal e ele foi capturado nos dois componentes, tá vendo? Onde? Sign in e sign up. E aqui no objeto eu tenho quem está atualmente selecionado. Ou seja, quando o sign up estiver selecionado, eu quero fazer o reset no sign in. Quando for o sign in selecionado, eu quero fazer o reset no sign up. Vamos ver se isso dá certo. Por enquanto eu vou deixar esse cara do jeito que está. Então, if object, aí eu vou mudar aqui de object, eu vou chamar de selected. Então, if selected igual a quem? Sign up, ou seja, o outro, aí eu vou dizer this username igual a vazio, this password igual a vazio e keep signed in igual a true. Muito bem. Vamos só ver se deu certo. Sign in, vou pôr lá wl, tal, e desselecionei. Quando eu joguei aqui, voltei, o reset foi feito. Muito bem, depois no sign up é só eu repetir isso daí, tá legal? Então agora que eu já tenho o comportamento desejado, o que eu vou fazer? Eu vou remover essa lógica daqui e aí eu vou simplesmente colocar um this.reset e aqui dentro de métodos eu vou criar o método reset que vai receber o selected e aí sim eu coloco a lógica ali. Se tudo deu certo, na hora que eu naveguei, temos um erro. Selected is not defined. Deixa eu ver. Ah, tá. É porque é selected, não select. Ok. Então, naveguei, voltei, está funcionando. Temos um erro no evento navigate. Selected is not defined. De novo. Deixa eu ver aqui, navigate, não é aqui. Deixa eu ver se ele me diz a linha. Reset. Será que? Ah não, aquilo era antigo. Então tudo bem, esquece. Beleza. Tá bom, tá ficando bonito, né? Ok. Qual que é o próximo passo aqui? É colocar a validação. Por quê? Se eu fizer isso aqui,
ele vai mandar um objeto vazio. Vamos ver? A gente volta aqui no main. Object. Olha lá o objeto vazio, tá? Vou fazer de novo. Vou limpar o console. Sign in. Objeto vazio. Ou seja, isso é um efeito colateral. Não é um efeito colateral, mas é um comportamento indesejado. Essa informação ela deve ser validada também lá no server. Mas, como você é um desenvolvedor que se preocupa com a experiência do usuário, você vai validar aqui mesmo. Então, o primeiro passo da validação é não deixar passar se não estiver preenchido. Existe uma maneira mais tosquinha de fazer, que é fazer um monte de ifs até chegar no resultado desejável, ou você utiliza uma biblioteca. Eu vou utilizar uma biblioteca muito legal que chama-se Validate. Vamos tratar primeiro da instalação, depois nós vamos mergulhar na documentação. Beleza. Então, copiando aqui. Então, eu estou na pasta do projeto, fazendo a instalação. Instalação feita, eu vou só verificar aqui no package.json, Validate instalado, então agora vamos configurá-lo para uso com o Vue.js. Volto no main, Validate from Validate, muito bem, está feita a configuração. Tá vendo? É o que diz aqui. E aí, agora nós vamos importar algumas regras no componente. Então, eu quero sign in. Eu vou importar quem? Só o required. Tá? De validate lib validators. Required. Aí, agora, o fato de eu ter configurado o Vue para utilizar o Validate, eu ganhei aqui uma nova propriedade chamada Validators. Olha só que legal. Aí eu digo o seguinte, qual que é a propriedade? Username. Ela será o que? Required. Tá? Isso é a mesma coisa que fazer isso aqui, tá? Como é propriedade e valor o mesmo, então eu deixo assim, é um atalho. Muito bem. Sozinho, isso aqui não vai fazer nada pela validação. Tanto que se eu voltar aqui e fizer assim, ele continua passando. Mas, agora, ok, eu coloquei o nome aqui errado, é validations. Validations, não validators. E aí eu volto aqui. Sign in. Agora sim eu tenho uma computed property chamada $v e que me diz o estado atual daquela informação. Perceba, é invalid true, porque a required não tem nada. Quando eu colocar alguma coisa, ele me colocou invalid como false. E ao ler isso daqui, eu tenho como tomar uma decisão sobre o que fazer. Então, neste caso, no submit, eu só vou emitir esse evento aqui se this $v username invalid, se ele for diferente de false, ou seja, se ele for válido, né? Diferente de false, não sei. Bom, se ele for válido, aí sim. Então, atualizei, vamos voltar ao console, sign in, não aconteceu nada. Se eu colocar username, agora ele foi. Por quê? Eu estou lendo aquela computed property. Então, o Validate, ele simplesmente fica observando o seu state local e ele muda conforme a informação muda, graças à reatividade. Então, ele vai te passando informações para que você tome decisões baseadas nesta informação. Eu vou fazer a mesma coisa para o password. Então, mesma coisa, password is required. E aqui,
Ao invés de ficar fazendo if, eu vou dizer if this is valid. E aí, aonde que eu vou encontrar esta propriedade? Vou colocar aqui no state? Não. Isso é o caso para ser resolvido com quem? Uma computed property. Então, computed is valid é um método e aí eu vou retornar o quê? Username não é inválido e password não é inválido. E aí eu tenho como checar o estado da computed property aqui, ó, is valid, false. Aqui, true. Tá vendo? False, false, true. E aí quando é true, eu mando, tá lá a informação. Se for false, eu posso submeter o quanto eu quiser que ele não vai passar. Legal isso, né? E aí, lógico, toda essa informação do que fazer está aqui na documentação do VueLidate. Inclusive, as regras. Então, indo aqui na documentação, aquele era só o README do GitHub, eu tenho aqui então as regras, onde estão vocês? Aqui. Tá? Você pode inclusive ir testando e tem um monte de coisa que dá para você fazer. Eu convido você a ler essa documentação porque é muito legal. Eu vou deixá-la aberta aqui porque eu vou precisar consultá-la. Vamos cuidar agora do que? De dar uma pista visual para o usuário quando uma informação estiver faltando. Então, eu vou aqui no markup, eu vou colocar tanto no label como no input uma classe. Na verdade, eu vou primeiro colocar aqui para depois tornar o processo dinâmico. Então, invalid. Lá no styles.css, eu vou localizar esse cara aqui junto com esse aqui. Vamos ver. Tem? Não. Mas esse tem. E aí, check, label, sign in checked, aqui, login form group label. Então, eu vou pegar esses dois caras aqui e vou dizer que label.invalid e input. Posso até ser mais preciosista aqui. Type text.invalid e aí color, não, border, red 1px solid. Só que nesse caso eu só quero a borda no input. Nesse cara aqui, eu quero que a cor seja vermelho. Eu acho que isso resolve. Vamos ver? Resolveu. Legal? Esse daqui não ficou, porque eu coloquei só input type text. Então eu vou tirar esse cara daqui, ou então duplicar para colocar um input type password. Tá? Então, agora sim. Só que esse class invalid tem que ser colocado de forma dinâmica, porque no caso, veja, username, ele tá válido, mas a informação tá lá. Então, vamos ver como que a gente coloca isso de forma dinâmica. Eu vou tirar o invalid dali, primeiro no label aqui, nesse aqui. Então, eu vou fazer um vbind na propriedade class, e aí eu quero que invalid seja adicionado aqui no class quando $v username.invalid, quando ele for inválido.
Então, mais uma vez, eu estou lendo o objeto validator, propriedade username. Quando for inválido, ele vai colocar ali no user. Então, ele já começa inválido, mas na hora que ele ficou válido, ele tira a classe, tá? Como que isso funciona aqui? Veja aqui, tá lá, label, a classe tá com invalid. Na hora que ficou válido, ele tira, o view tira, porque eu coloquei essa classe de forma dinâmica, utilizando o vbind. Quando ele ficou inválido, o próprio view coloca a classe CSS ali, respeitando, claro, a classe que já foi definida no próprio elemento HTML. O view ele é inteligente a esse ponto. Mas eu não quero que ele já apareça como inválido, para não dar um susto no meu usuário. Então, o viewLidate ele tem um recurso chamado dirty. Veja, aqui o dirty está false, aqui o username está como false. E o que é o dirty? Dirty é quando pelo menos uma ação foi feita naquele objeto, e aí ele é marcado como dirty, sujo. Por quê? Ele começa vazio. Se eu coloquei um caractere, ele ficou válido. Se eu tirei o caractere, ele ficou inválido. E aí o status dirty fica como true, porque alguma coisa já foi feita. Ele só é dirty como false quando a tela é primeiro carregada. Mas para isso, eu preciso fazer uma ação manual no meu input. Então, vamos colocar essas informações aqui para baixo para ficar mais fácil de visualizar. Ok, a mesma coisa eu vou fazer para esse daqui e esse daqui. Muito bem, começando a trabalhar nesse cara aqui. Aqui no input eu vou dizer que quando o cara for focado, username.touch. Pronto. Isso aqui, quando o campo receber o foco, o touch vai dizer para o viewLidate, observe esse cara. Assim que alguma coisa acontecer, você já passa o dirty como true. Vamos ver se é isso. Eu quero sign in, username, dirty false, dirty true. Ok? E aí, qualquer outra coisa, mesmo que tire o dirty, ele continuará sempre como true. Então, agora eu uso esta informação, porque aí eu quero que a class seja invalid quando username dirty, quando não for dirty e inválido. Não, só quando for dirty. Beleza, quando estiver sujo e for inválido. Aí sim, na primeira vez, o campo, ele ficou sujo quando eu coloquei o foco. Ok? Tá, então não quero no foco não. Eu quero no change, não, no input. Só quando o usuário digitar alguma coisa. Então, aqui, coloquei o foco, tirei e não ficou dirty. Tudo bem, ficou dirty agora. Se eu tirar, agora sim é o comportamento que eu quero. Inicialmente ele não está dirty, mas como o touch foi executado, o viewLidate passou a observar a informação, tá? Aí agora, coloquei o foco, nada ainda, digitei, não está mais dirty. E beleza. Então, isso aqui eu vou fazer também para quem? Aqui em cima. Ótimo. E aí, a mesma coisa eu vou fazer em label. Só que neste caso não é username, mas password. Ok. Atualizei. Tirei. Tá dirty. Tirei. Opa, nesse aqui não funcionou, hein? Por que será? Porque eu não coloquei o quê? O touch. Então, aqui no input, password touch, atualizei, tirei, ok. Muito bem. Aí agora a gente precisa continuar
trabalhando nisso daí. Eu preciso fazer o reset quando? Durante a navegação, tá? Felizmente eu já tenho o método reset, que é executado durante a navegação. Onde está esse cara? Deveria. Os métodos estão folded. Ok. Reset. Então veja, quando... Deixa eu atualizar aqui. Vamos continuar observando o objeto aqui. Perceba que as alterações, elas acontecem em cada uma das propriedades, mas ela acontece também no objeto. Então, perceba que ele está como invalid true. Quando eu tornar válido as duas propriedades, aqui também fica false, de inválido, tá? Então, por exemplo, aqui no isValid, eu não preciso mais dessa computed property. Por quê? Eu posso checar somente se o $V invalid, tá? Eu checo o estado de quem? Do validator inteiro, porque ele só estará como não inválido quando todas as propriedades que ele está observando forem também não inválidas, tá legal? Então eu já consegui limar um pouquinho da minha programação ali. Vamos ver se isso é verdade. Tá ok? Coloquei alguma coisa, beleza. Tá como inválido? Tá, então ele nem manda. Aí na navegação, agora eu tenho que ajustar aquilo ali. E como é que eu faço? Aqui no reset, eu vou dizer que this validator reset. Vamos ver se ele funciona no validator inteiro. Se não, eu vou fazer propriedade a propriedade. Então, tá ok, fiz a navegação, voltei, beleza, tá feito o reset. E se eu der uma olhada aqui no sign in, perceba que ele resetou esse cara aqui também, tá como dirty false, invalid true, e aí eu continuo. Só falta um passo para a gente ter isso daqui prontinho, que é quando eu fizer o submit, ok? Ele indicar o que está faltando. Então, aqui, if, e aqui eu posso colocar um else. Eu vou dizer que this $v, será que eu tenho como colocar um touch ali? Vamos ver. Ah, ok, é isso aí mesmo, tá? O touch, então, ele força a validação. E aí, quando eu navegar, voltar, ok. Beleza? Digitei, e por aí vai. Então, ó, estamos quase lá, hein? Você vê que é bastante coisa, mas felizmente tá tudo agora encapsulado aonde? Aqui, ó, dentro só do componente de sign-in. Ou seja, eu consegui essa implementação toda com menos de 100 linhas de código. Agora, eu vou partir para a implementação do formulário de sign-up e a única diferença é que no validator eu tenho que checar se o password 1 bate com o password 2. Então, fique comigo. Bom, foi bastante coisa até aqui, né? Tá faltando o form de sign-up. Então eu vou fazer isso de forma acelerada e aí eu vou só revisar o que foi feito quando já estiver pronto e aí por fim eu vou só mandar o código do GitHub para que ele fique à sua disposição para que você leia, modifique, use para você, faça o que você quiser. Então vamos lá. Primeira coisa, trazer o sign-in.
Muito bem, feito. Deu um pouquinho de trabalho, quando você está copiando de um lado para o outro, você acaba esquecendo as coisas. Então eu esqueci do form, esqueci os vModels, mas eu acho que o fato de não estar tão acelerado, você conseguiu entender o que eu fiz. De qualquer forma, o que eu farei aqui agora? Eu vou git init, git add all, muito bem, está feito. Código fonte então à sua disposição para baixar tudo ali. Não se esqueça do npm install e é isso aí. Voltando aqui, posso sumir com esse cara. Então tudo implementado, bonitinho. Falta só agora, lógico, fazer o server-side, mas está aí um form de login bonitinho, com efeitos legais e todo implementado com Vue.js e Vue.Lidate. Eu espero que você tenha gostado. Esse screencast ele está servindo como um bom jabá para o meu curso que será lançado pela Udemy. Esse mesmo formulário fará parte do curso, então você já pode contar que esse screencast é uma amostra do curso. E se você gostou, me ajude a divulgar, fale o meu nome por aí, diga que você gostou, que eu ensino direitinho. E é isso aí. Obrigado por ter assistido, um forte abraço, eu sou o Fábio Vedoveto.